todos. Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nesta noite, abençoada, preparada pelo nosso Deus, Cumprimentamos também os irmãos que estão nos acompanhando aí à distância, pela internet. Mas nesse momento inicial, eu gostaria de convidá-los a lermos o Salmo 117. É um salmo bem breve, apenas 2 versículos. Nós vamos ler todos em uma só voz. Salmo 117. A palavra do Senhor vai dizer assim, vamos lá. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. A ordem é louvai. A ordem é para que louvemos ao Senhor. E a gente sempre procura bater nessa tecla. O propósito de nos reunirmos aqui, a cada domingo, ou semanalmente, ou outras reuniões, antes de qualquer outro, é um propósito adorador, propósito de adoração, de louvor, porque os nossos pensamentos devem estar direcionados a Deus. Criou-se uma ideia de ir para receber, E com certeza nós recebemos bênçãos de Deus, já começa pela bênção de estarmos juntos com os irmãos, Nós passamos aí praticamente 2 anos impossibilitados disso, e nós agora aqui estamos tendo o privilégio de estarmos juntos, Existem países aí onde a perseguição impede, isso aí. Por enquanto vamos aproveitar, nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias aí, Então é um privilégio estarmos aqui, mas antes de nós virmos aqui para receber qualquer coisa, nós temos que vir para louvar. E o salmista aqui apresenta pelo menos 2 justificativas. Primeiramente, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Deus é misericordioso. Ele não nos trata de conformidade com as nossas iniquidades. A misericórdia dele se renova a cada amanhecer. E segundo aqui, a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Ele fez uma aliança conosco. Nós podemos até falhar. Aliás, a propensão do nosso coração é sempre falhar. Mas Deus não. Se somos infiéis, Ele, por sua vez, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E nós louvamos a Deus por isso. Estamos felizes também, porque estamos recebendo visitantes, a família do Vilásio. Só está faltando ele vir aqui, esposa, filha, Deus abençoe todos, citaram os nomes, aí eu acabei me esquecendo na semana passada. Qual é o nome da senhora mesmo? Solange, a menina? Laudiceia, Laudiceia. E ali atrás é a família de Delminha, fala o nome e a gente esquece, Pode lembrar novamente o nome? O irmão ali é William, Daniela, o garoto Pedro, William, Daniela, Pedro aqui. Então, Deus abençoe a todos, que estão nos visitando. Creio que de visitantes, mas são eles, Estão, já não é a primeira vez também, Então nós vamos agora, nesse propósito de adoração, de louvor, nós vamos clamar a Deus, 3 orações. Uma primeira oração, onde invocaremos e adoraremos ao Senhor, Quem vai fazer essa primeira oração vai ser a nossa irmã Juraci. A dona Juraci vai fazer a sua primeira oração de adoração, de louvor. Teremos uma segunda oração, que é de quebrantamento, de confissão de pecados. E quem vai fazer esta oração
vai ser o nosso irmão Marcos, né? Uma oração de arrependimento, confissão de pecados. E teremos uma terceira oração, que é uma oração de gratidão e de louvor, agradecendo a Deus pelas bênçãos, por Ele ser misericordioso para conosco. E vai ser o nosso irmão Almir quem vai fazer essa terceira oração. E assim que nós terminarmos esse momento de oração, nós nos colocaremos em pé e louvaremos a Deus com o número 11. Santo, 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 Deus Onipotente. Aquele irmão, aquela irmã que puder se ajoelhar, por favor, vamos nos ajoelhar para clamarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que você tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que nós passamos, guardado, amparado por teu Deus. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade, Pai querido, desse dia que o Senhor reservou, meu Pai. Quando teus filhos estão reunidos na tua casa, Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa com saúde, Deus, para te louvar, bendizer e aprender a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, meu Pai, por tudo, com certeza abençoando cada irmão, meu Deus, cada um que entrou na tua casa nesta noite, meu Deus, que possamos sair aqui com o nosso coração alegre, feliz, porque podemos estar na tua casa para te louvar, meu Pai. Ó, Pai, que Deus abençoe a nossa vida, Pai. Obrigado pela saúde que você nos dá, pelo alimento, Deus, pelo vestuário, por tudo que você tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, nunca ser tem estado conosco, meu Pai. Agora pedimos, Deus, que o Senhor seja tocado de nós aqui, Deus, abrindo nossas mentes, nossos ouvidos, Deus, nosso coração para ouvir a tua voz esta noite, Pai. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, Pai, através do teu servo, Pai, que vai trazer mensagem nesta noite, Deus. Que possamos aprender mais e mais da tua palavra, meu Pai. Que já tivemos pela manhã aqui, Deus, na tua casa, Deus, aprendendo da tua palavra, meu Pai. Nós ensina a viver nos teus santos caminhos, meu Pai. Nesse dia tão o que nós estamos passando, Deus. Dai-nos sabedoria, Pai querido, para nós saber falar da tua palavra, meu Pai. Dai-nos, Senhor, palavra para os nossos corações, meu Pai. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, meu Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Pai. Aumenta a nossa fé cada dia mais em Ti, ó Deus. Que possamos estar sempre prontos para fazer a tua vontade, meu Pai. Ó, Pai querido, fica conosco, meu Pai, no decorrer desse culto. E tudo que nós fizermos que seja para o rebrolho do teu nome, Pai. Perdoa, Pai querido, nossos pecados. Aumenta a nossa fé cada vez mais em Ti, ó Deus. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, estamos na tua casa, em ouvirmos, aprendermos e colocarmos em prática tudo que foi dito por gente nesse tempo, Pai. O Senhor cada vez mais alimente nossos corações, aviva em nossa vida o teu Espírito Santo, para cada vez sermos dispenseiros do Senhor nesse mundo, Senhor. Pai, cada vez mais agradecido por mais um dia que o Senhor nos deu de vida, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Pai. Inúmeras bênçãos são derramadas em nossas vidas e nós não sabemos nem como agradecer, Pai. Somos ingratos, meu Deus. O Senhor cada vez mais esteja capacitando o teu servo para dar a palavra nessa noite, oh Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor, que sintam o Espírito Santo cada vez mais avivar a chama nos seus corações, oh Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos muito obrigado, Deus, por essa oração na tua casa, reunidos, Deus, em teu nome, Deus, para louvar e bendizer o teu nome. Obrigado por cada vida que tu entrou aqui hoje, Pai, possamos, Deus, sair daqui transformados, Deus, na tua palavra. Que o teu servo para trazer a mensagem, Pai, que Deus, Deus, para falar nos nossos corações, Pai. Que Deus, por todos os atos dos vídeos, com as orações que nós temos feito aí, Deus, que seja para honra e glória do teu santo nome, Deus. Você também aqueles que não estão aqui hoje, Pai, não sabemos o motivo, Deus. Na próxima oportunidade, eles possam sentir vontade de estar aqui para louvar e bendizer o santo nome. Abençoa cada um deles, tudo que eu te peço, nós perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, Santo, Santo,
clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esta é uma porção do Salmo número 34, versos 6, 7 e 8. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, o livrou de todas as suas tribulações. Então, o salmista está falando de uma experiência que ele mesmo teve com Deus. Ele clamou em uma condição de aflição e ele foi socorrido por Deus. Deus o livrou de todas as suas tribulações. E ele chega a uma conclusão, o que é colocado aqui no versículo 7, que o anjo do Senhor se acampa, faz morada fixa ao redor daquele que teme ao Senhor. Nós somos protegidos por Deus. Você não precisa nem ter aquela ideia de anjo da guarda, porque na verdade, quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, é para dizer que é o próprio Senhor Jesus, que está conosco. Ele prometeu que jamais haveria de nos abandonar. E ele faz um convite: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quer dizer, feliz aquele que deposita a sua esperança em Deus, que se abriga em Deus, que se alicerça na graça do Senhor. Então, não resta ninguém a quem recorrer, Quando a gente for pensar até numa história, não tão distante de nós, quando as pessoas, as autoridades máximas que devem promover justiça, promovem a injustiça, a quem recorrer? A quem recorrer? Nós temos a quem recorrer, a Deus, que está acima de tudo e de todos. Então, esse é o momento que nós vamos clamar a Deus com fé, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado, segundo o poder que opera em nós. Ok? Nós já temos alguns pedidos aqui, Os pedidos das redes sociais, os irmãos que estão acompanhando aí, têm deixado os pedidos de oração, nós temos apresentado a Deus de uma maneira assim geral. A nossa igreja local, nossos trabalhos, aquilo que já foi colocado aí durante a semana, algumas mudanças, que podem ser feitas nos trabalhos, e também o aspecto físico, que estamos aí com essa pendência para trocar esse telhado aí e orar também para as melhorias, tanto no trabalho quanto no aspecto físico das nossas dependências aqui. Dona Lica, saúde e recuperação. Dona Esterlita, a mesma coisa. Aqui o Renato, problema renal, Eliseu, faz radioterapia. Natasha, problema também relacionado a rim, precisa de transplantes, Susan, depressão. Laís, gestação e família. E o presbítero Neive, recuperação aí da cirurgia. Então, tem mais algum pedido para ser colocado aqui? Antônio, irmão do iPhone. Saúde. Problema de saúde? Mais algum pedido? Daniel também. Daniel. Fala para ele parar de ficar brincando do carro passar por cima. Melhor carrinho de rolemã, melhor, mais prático. Justo. Saúde. Quem? Justo. Jussi. Saúde, Mais um pedido? Deus. É a professora Gisleide mesmo. Gisleide? Gisleide. Benção. Gratidão. Jéssica, o sobrinho é o Jefferson, sabe? Ele precisa de uma cirurgia, ele está ficando cego. Jefferson. Mas eu
Mais um pedido? Da minha filha da Helena. Certo. Da vida dela. Mais algum? Pode colocar meu nome ali. Você coloca geral, né? Põe esse Jesus aí, família. Geral. Minha mãe vai fazer aniversário amanhã. No meu trabalho. Olha, que benção, Dudu. Agora falou bonito, hein? Agora falou, mas não é forte agora, hein? Grossou a voz agora. Passar uns 3 dias eu começo a sentir saudade dos pipas. Assim. É assim que acontece. Mas acontece com todo mundo, não é só com você. Mais um pedido? Não são esses aqui, né? Irmão, vamos fazer o seguinte: vamos louvar a Deus. Alguém escolha aí um hino para a gente cantar. E assim que terminarmos de cantar esse hino, eu vou pedir para que a nossa irmã Natália apresente esses pedidos com oração na presença de Deus. Ok? Vamos louvar a Deus, sentado mesmo. Alguém tem um hino para a gente cantar? Escolha, por favor. 297. E agora? Aqui falou 297. Vou falar 297. Qual que é? 97. 97. Quase nós estamos juntos, né? Aqui tem 2 músicas que cantam. Meu pecado foi a cruz, sofreu amor, e a morte fez sorte, teve graça, redentor, fez-me
estar na tua casa, Senhor. A oportunidade, ó Pai, de estar, ó Pai, louvando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que cada vida que entrou na tua casa nesta noite, Senhor. Cada vida, Senhor, o Senhor incomodou para que viesse na tua casa ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos por todas as bênçãos que nos concede, Senhor, pelo ar que respiramos, ó Pai, pela chuva que cai, Senhor, pelas vestes que o Senhor nos dá, Senhor, pelo alimento que cai no dia, ó Pai. Ó Deus querido, nós somos gratos, ó Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas, Senhor. Também somos gratos pelos momentos, Senhor, que o Senhor nos concede de estar na tua casa, Senhor, pela oportunidade, Senhor, e mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E diante de tua presença, nós nos colocamos nessa noite, Senhor, para louvar, adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, venha atender, Senhor, as nossas orações nessa noite, Senhor. Venha derramar, Senhor, o teu bálsamo sobre as nossas vidas, Senhor. Venha sobrar os nossos corações nessa noite, Senhor. Que possamos estar, ó Pai, os nossos corações purificados para estar ouvindo a tua voz, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra faça morar no teu coração, Senhor. E diante da tua presença nesta noite, Senhor, nós colocamos, ó Pai, estas vidas, Senhor, aqui que são mencionadas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus querido, por todos os pedidos, ó Deus, que o Senhor tem permitido, Senhor, que os teus servos façam diante das redes sociais, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles, Senhor, que nos assiste, Senhor, onde quer que esteja, seja alcançado pela tua graça, Senhor, pelos nossos trabalhos, Senhor, que são feitos aqui na igreja local, ó Pai querido, por tudo que é feito aqui, Senhor, no reino de oração, ó Pai, escuta a palavra, Senhor, pelas melhorias que são feitas aqui, ó Pai, que tudo seja de acordo com a tua vontade, ó Pai, que tudo seja para o teu louvor e tua glória, Pai. Ó Deus, nós apresentamos nessa noite, Senhor, a vida da nossa irmã Rita, Senhor, da nossa irmã Estelita, ó Pai querido, Renata, Eliseu, ó Pai amada, Natasha, Susan, ó Pai querido, a Laís, ó Deus, também, ó Pai, presbítero Leite, Senhor, todos esses, ó Pai, que se encontram nesta noite, Senhor, precisando do teu bálsamo de cura, precisamos, Senhor, do teu amparo, que o Senhor esteja abençoando as vidas deles, ó Pai. Também nos apresentamos, ó Deus, o Daniel, Senhor, também que se encontra, ó Pai, com problema de saúde, Senhor. O Antônio, Pai querido, que o Senhor esteja restaurando as vidas, ó Pai, do Daniel, ó Deus querido, da Justa, ó Pai, da Neuza, ó Pai. Que o Senhor esteja olhando para essas vidas, esteja curando, o Senhor esteja restaurando, que eles possam, Senhor, ter um encontro real contigo, Senhor. Ó Pai, pela Gisley, ó Pai, que te agradece por mais bênçãos distribuídas sobre a vida dela. O Senhor continua derramando bênçãos sobre a vida dela, ó Pai. Seja também, ó Deus, com o Jefferson, a Dardene, ó Pai. O Josué, ó Pai querido, que está à frente da tua casa, o Senhor esteja abençoando também o teu servo, Senhor. Esteja tocando na vida de cada um deles, ó Pai. Seja, ó Deus, em saúde, Senhor. Seja na vida espiritual, Senhor. Esteja curando, Senhor. Se assim for o teu querer, Senhor, todas as pessoas, ó Pai. Também nos lembramos da Leia, que agradece a Ti, Senhor, pelo guarda, Pai querido, que está pedindo pelo trabalho, a bênção do trabalho. O Senhor esteja abençoando estes jovens, Senhor, que possa sentir, ó Pai, a tua mão também sobre a vida deles, Senhor. E assim cada um de nós nesta noite, Senhor. O Senhor esteja curando, Senhor, os enfermos, esteja restaurando, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos na fé, Senhor. Esteja, Pai, colocando a tua mão no poder sobre a vida deles, Senhor. Nós sabemos que nós temos, ó Pai, sabemos que temos dificuldades durante o nosso dia, Senhor, sobre o nosso trabalho, na nossa família. Nós sabemos que o Senhor está conosco a cada dia, Senhor. Sabemos que teu anjo é tanto, Senhor, ao nosso redor, ó Deus, e nos guarda, Senhor. Ó Pai querido, nós colocamos mais uma vez, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Senhor. Esteja, ó Deus, olhando para os nossos lares, Senhor, cada lar que é apresentado, Senhor. Esteja abençoando os nossos visitantes, que eles sempre possam sentir, ó Deus, confortável no nosso meio, Senhor, que eles possam sentir, Senhor, a tua presença também juntamente conosco, Pai. Ó Deus, sabemos que somos fracos, somos falhos, necessitamos de Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, perdoa, Deus querido, as nossas falhas, que são tantas que cometemos diante da tua presença, Pai. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, sob os teus cuidados, e na próxima oportunidade possamos estar na tua casa,
louvando e glorificando o teu nome, Pai. Aceita, Senhor, mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração, e fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, pedindo perdão pelo nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Já estamos caminhando aí para o momento da palavra e agora nós vamos celebrar a Deus, né, em agradecimento a Ele. Nós estivemos clamando a Ele em oração. Ele é um Deus misericordioso, né, como nós já lemos no Salmo, no início. Então nós vamos nos colocar de pé e vamos celebrar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Vamos louvar ao Senhor.
santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que o Senhor nos concede de poder te adorar em espírito e verdade, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Teu Santo Espírito está presente neste lugar, ó Pai. Senhor, nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que abençoe o Teu servo, que trará a mensagem dessa noite. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida com sabedoria, com entendimento, com disposição, ó Pai. Que tudo que Ele venha falar nessa noite venha de encontro com cada coração aqui presente, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito, ó Deus, já tenha preparado essa palavra, ó Pai, que Ele trará neste lugar, nesse momento, ó Pai. Fica com cada um de nós, ó Deus, com esses irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor se faça presente no lar de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Que o Senhor esteja entrando com providências, ó Pai, dentro das suas dificuldades, que o Senhor conhece cada um, ó Pai. Fica com cada um de nós aqui, ó Deus, com cada lar aqui representado, com cada coração aqui presente, ó Pai, com cada visitante, Senhor, que esses possam se sentir à vontade nesta casa que também é deles, ó Pai. Prepara os nossos ouvidos, ó Deus, prepara o nosso coração, que nós possamos deixar a Tua palavra, Deus, entrar dentro do nosso coração e fazer morada aqui, ó Pai. Que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, ó Deus, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, nós te pedimos que aceite o nosso culto, Pai. Aceite o nosso louvor, que tudo que nós façamos aqui seja apenas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos, ó Deus. É o que nós te agradecemos, com perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que hoje não vai ter saída, né, Das? Só uma pequenininha. Oi? Tem uma pequenininha aí que vai ser. Vão ser? Só pequenininha. Eu vou sair com o jovem. Tá. Então, vamos fazer a oração aqui. Vou ficar com eles. Zé Carlos, por favor, faça a oração pelo trabalho em específico. Nosso Deus, Seu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que nos deu, onde estamos sendo guardados e amparados por Ti, Senhor. Te agradecemos também por esse privilégio que estamos aqui na Tua casa, Senhor, em culto, Senhor, onde estamos aqui para Te louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um que está presente nesta noite e cada família que é representada. Abençoa o Senhor José, que vai trazer a mensagem desta noite, que ele possa ter sabedoria e iluminação de Ti, Senhor, a falar a cada coração aqui presente, Senhor. Abençoa especial também essas crianças que vão estar ao lado aqui, sendo instruídos pela Tua serva, Senhor. Abençoa a todos que eles possam ser praticando a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos os nossos familiares. Abençoa também aquele que nos visita nesta noite, que eles possam estar com esse pensamento de mais de Ti, Senhor, possam estar sendo felizes, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Abençoa todos os demais, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, apenas o versículo 31. Atos 9, 31. A palavra do Senhor diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui. Vamos ler todos juntos, novamente, para fixar bem apenas um versículo, né? Para nós possamos considerar, né, algumas verdades relativas a ele. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus.
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Amém. A igreja crescia em número. Vamos orar. Ó soberano Espírito, cremos no teu poder, cremos que tu estás aqui, habita em nossos corações, está entre nós. Ó Deus, que possamos ter este propósito de nos comprometermos com a tua palavra. Abre os corações, ó Deus, e em nome de Jesus envia a revelação da tua palavra segundo as necessidades de cada um que está aqui. Olha para o que cada um precisa aqui e envia, ó Deus amado, uma palavra poderosa que penetre no coração. Fala com o espírito de cada um, ó Deus. Que esta palavra venha operar cura, libertação, transformação, venha nos santificar. Venha, Deus amado, se tiver ainda alguém que não teve essa experiência, e o Senhor venha agir no sentido de que haja uma transformação, um novo nascimento nessa noite. Tira as vendas dos nossos olhos, traz o discernimento. Nós precisamos da tua luz e vem nos revestir com o teu poder, com a tua unção, com a autoridade que vem de ti, ó Deus. Fala, Deus, por meio da tua revelação, desta palavra profética, de sabedoria e de conhecimento. E saiamos aqui, ó Deus, despertados, desafiados, determinados para acatar os princípios eternos da tua palavra. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Se alguém teve a oportunidade de ler o livro de Atos, né, a sua íntegra, o livro inteiro de Atos, que é um livro que trata sobre a história, né, dos primeiros momentos da igreja do Senhor Jesus nesta terra. A igreja, na verdade, ela foi uma continuadora do ministério terreno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus subiu, derramou o seu Espírito e os apóstolos foram capacitados a pregar esse evangelho e a igreja foi se expandindo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que volta e meia o escritor ele enfatiza um dado, e esse dado tem algum crescimento. Muitos sacerdotes obedeceram à fé, e naquele dia houve, vamos dizer assim, um aumento de mais de 3.000 almas, e depois fala assim, e a palavra do Senhor crescia. Você vai ver por muitas situações essa ênfase no crescimento, em mais pessoas recebendo a Cristo, mais vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, mais almas sendo agregadas à igreja do Senhor Jesus. Não é briguinha, de crente, como a gente vê, gente procurando tirar membro da igreja do outro, e pastor bravo com o pastor, como a gente já viu isso aí. Não é isso aí. Isso é muito pequeno diante do Evangelho. É o Espírito Santo agindo no coração do perdido, trazendo o arrependimento, a conversão, a transformação de vida, e sendo esses inseridos na igreja visível também. E aqui nós vemos um relato bem enfático. A igreja crescia em número, Não é errado nós almejarmos isso para a nossa igreja. Como que nós gostaríamos que esse templo aqui fosse já insuficiente, Nós queremos, a começar por pessoas da nossa família, que estivessem aqui. Talvez você esteja lembrando do nome de alguém que você gostaria que estivesse aqui, mas não está, E fica aí a cargo de Deus agir no tempo dele, para fazer isso. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com o desejo de fazer com que tenhamos mais pessoas nas igrejas e venhamos passar por cima de determinados princípios.
fato de almejarmos o crescimento não quer dizer que necessariamente esse crescimento tem que acontecer conforme a nossa expectativa humana. Porque quem faz crescer é Deus. Quando você olha ali o relato de como os crentes viviam, você olha ali Atos, né? Que teve aquela pregação, Pedro cheio do Espírito Santo, pregou, o coração daquele povo foi atingido, houve ali um batismo de mais de 3.000 pessoas, e tem um relato ali, quando você olha no capítulo 2, do verso 42 até o 47, e ali você vê o seguinte, diz assim, né? E louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Quem faz com que o indivíduo receba esse evangelho, quem opera esse crescimento é o próprio Deus, não somos nós. Nos foi dado a capacidade para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Mas quem faz com que o indivíduo receba essa palavra é o próprio Deus, é o Espírito Santo que veio para convencer o homem do seu pecado e também acerca da justiça e do juízo de Deus. Ok? Então vamos pensar o seguinte: nem todo crescimento é um crescimento aprovado por Deus, é genuíno. Se você for pegar a metáfora do corpo, um volume, uma massa corporal, ela pode ser músculo, saúde, algo saudável, mas ela pode ser também uma gordura indesejada, que não é salutar, e ela pode ser também um inchaço, que significa doença. A gordura indesejada e o inchaço, ele pode ser indício de uma doença. Então nem sempre aquilo que você vê, templos aí abarrotados de pessoas, significa que aquele crescimento é um crescimento saudável, que aquela abordagem foi uma abordagem dentro dos princípios da palavra de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Essa palavra a ser pregada requer de nós um compromisso com alguns princípios. O verdadeiro crescimento, o crescimento que é aprovado por Deus, passa por alguns crivos. E é isso que a Igreja Apostólica aqui nos ensina, e que esse relato desse versículo 31 nos vai ensinar nesta oportunidade. Veja só o relato que o escritor coloca aqui. A igreja, na verdade, tinha paz. Guarde essa afirmação, tinha paz, que eu quero deixar para o final, para você entender bem isso aqui. Parece que isso aqui está desconexo, né? O que ele coloca que a igreja tinha paz? A igreja vivia em perseguição, né? É uma igreja que foi perseguida, houve aquela dispersão, e eles saíram pregando o evangelho, considerando-se dignos, né? Louvando a Deus porque se viram dignos de serem perseguidos por esse nome, né? Algo assim, uma postura nobre da parte deles. Mas olha só, essa igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Judéia, Galiléia e Samaria. A Palestina, naquele período ali, o ministério de Jesus e depois, nos primeiros anos da igreja cristã, ela era dividida em províncias, né? 3 províncias. A província da Judéia, mais ao sul, a província da Galiléia, mais centralizada, né? E a província de Samaria, melhor, a província de Samaria, central, e a província da Galiléia, mais ao norte, né? Isso é importante a gente perceber, a gente notar. Diante desse contexto, essa igreja, ela vivia esse momento descrito aqui como um momento de paz. Judéia, Galiléia e Samaria. Mas essa igreja foi uma igreja que se apresentou como uma dinâmica, no sentido de ser uma igreja que avançou debaixo daquela ordem. Qual que era a ordem? A ordem que Jesus deixou da grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado, né?
E essa ordem é tão séria que nós vemos sendo repetida por 5 vezes, né? Na palavra de Deus. Mateus falou, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Lucas fala sobre a ordem de permanecer em Jerusalém, e o que também ele fala depois no comecinho desse livro de Atos, é permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos com este poder. João não deixa de mencionar também. Fala daquele momento quando eles estavam ali trancados, ali os discípulos, e Jesus vem e fala para eles o seguinte, assim, recebei o Espírito Santo. E dá a eles o poder, né, de perdoar ou não perdoar, ou seja, o evangelho do perdão foi confiado aos apóstolos e foi repassado à igreja, e hoje nós temos esse legado de pregar esse evangelho. E diante desta ordem, a igreja avançou. A ordem de Jesus de pregar. A igreja não ficou parada. A igreja não ficou sobrevivendo só de atividades, né? De atividades, vamos dizer assim, cíclicas, né? Departamentais, daqui, dali, troca de presentes, homenagem a dia do avô, dia do sei de quem. A igreja primitiva não perdia tempo com essas coisas. Ela era comprometida com a pregação do Evangelho. E é isso que nós temos que observar aqui. Mas como se dava esse crescimento? Veja só, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos aqui destacar alguns pontos interessantes. Grife bem aí esse verso, né? Esse verbo, ou melhor, edificando-se. Porque esse crescimento, ele partia de onde essa igreja estava edificada. Sabe qual é o problema? Não há problema a igreja fazer os movimentos necessários que tem que ser feito. Ter os dinamismos que muitas vezes as igrejas têm. Mas esse dinamismo, esses movimentos devem estar em cima de uma plataforma sólida. Não é fazer uma construção sem nenhum fundamento. Essa construção deve estar fundamentada em algo sólido, né? Nós lembramos hoje de manhã, na palavra de Jesus, no Sermão do Monte, que depois que ele dá aqueles ensinos preciosos sobre os princípios do reino, ele fala o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras, isso que eu estou falando para vocês, e as pratica, ele é comparado àquele prudente construtor. O que é o prudente construtor? É aquele que constrói em cima da rocha, ele faz a sua casa em cima da rocha. Diferente do insensato, que constrói a sua casa na areia. Esse que constrói a sua casa em cima da rocha, quando vier a chuva, né, o vento, a enchente, né, não vai derrubar essa casa, porque ela está alicerçada. Então a igreja, ela tem que entender muito, antes dela pensar em avançar, sobre onde ela está edificada. E a Bíblia fala sobre essa questão da edificação da igreja, né? Quando, nas proximidades de Cesareia, né, Jesus perguntou, né, para Pedro, né, para os discípulos: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Né? Uns falam que são os profetas, João Batista, etc. e tal. Mas a resposta de Pedro foi a seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, né? Você disse bem, porque você não falou por si só. Você não falou por influência meramente humana. Você falou porque foi Deus quem te revelou isso. E fique sabendo, Pedro, que você, o seu nome significa pedra. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Depois nós vamos entender bem isso aí. E as portas do inferno não haverão de prevalecer contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro vem, o próprio Pedro, né? Olha só, ele ouviu de Jesus: a pedra, tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ele podia ficar ali muito envaidecido, dizendo que queria ser o bambambam da história, né? O
o sentido supremo da igreja. Não. Esse mesmo Pedro diz, lá no capítulo 2, que Jesus, ele é a pedra da esquina, ele é a espinha dorsal, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser o quê? O fundamento da igreja. Então a igreja está fundamentada em Cristo. Cristo é a espinha dorsal da igreja. Ela está alicerçada naquele que é o supremo pastor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é a igreja cristã. Ela deve ser cristocêntrica. A mensagem que ela prega é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Agora, nesse contexto de edificação, Paulo fala, depois você pode até ler lá, Efésios 2, do versículo 19 em diante até o 22 ali. Ele fala que essa igreja, ela foi edificada, está dizendo aqui, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela foi edificada sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Só aqui nós temos, Antigo e Novo Testamento sendo representados. Ou seja, Deus confiou a esses homens, a revelação da palavra, e a igreja ela deve estar edificada na palavra de Deus. Eu fico vendo assim, plantação de igreja, tantos e tantos membros foram batizados nas águas e vieram, aí você vai ver como que é a pregação desse lugar. Há lugar que o sujeito vai lá, baixa sermão da internet, fica enrolando, entretendo as pessoas. Outro lugar que a pregação só se resume a jargões, A jargões. Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu sinto Deus aqui, vai indo, enquanto esse negócio está passando, Não estou falando que isso seja coisa errada, É verdade isso. Mas a gente já parte do pressuposto que tudo isso é verdade, Alguém duvida que Deus esteja aqui? Não. O Espírito Santo está nesse lugar? Está. Nós cremos. Deus vai fazer grandes maravilhas aqui nesta noite, Faz, tem feito. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai além disso. Nós precisamos nos alimentar na palavra de Deus. Agora, se os crentes não se preocuparem em ler essa palavra, a começar pelos líderes, se eles não tiverem compromisso de separar um momento considerável para ler a Bíblia, Aí eu vendo, a pessoa fala, está tendo curso de teologia, não sei na onde, quem quer se matricular? Eu quero. Mas eu sempre falo assim, você já leu a Bíblia pelo menos? Quer estudar teologia sem ler a Bíblia, E quer estudar teologia também para quê? Qual é a finalidade? Se nós não servirmos por meio desse expediente, antes de mais nada, o verdadeiro crescimento, ele é um crescimento sólido, através da igreja edificada. Ela crescia edificando. Vinha gente, mas a pregação não era abobrinha, não era entretenimento só, não é engana bobo, não é igual, a igreja não era igual aquela figura do hamster, que fica ali naquela rodinha ali, só entretenimento para trazer pessoas e para hipnotizar as pessoas, falsas promessas, campanha disso, daquilo, eu sempre falo sobre a questão das campanhas que se criou essa ideia, havia um período, e eu não estou nem falando aqui das nossas igrejas, estou falando até de igrejas que aderem a isso, que era muito bom, a gente tem que elogiar, se faziam campanhas, e os nomes das campanhas eram outros. Era a campanha Orai sem cessar, Aviva ao Senhor a tua obra, preparando a igreja para o arrebatamento. Hoje não. Hoje é campanha das causas impossíveis, é campanha para Deus fazer isso, fazer aquilo. E a motivação das pessoas irem para a igreja é ir em busca dessas coisas. E aliás, é uma isca usada para que, enquanto tem campanha, tem gente na igreja. Enquanto tem gente na igreja, tem oferta entrando na salva, no gasofilácio, etc. e tal. Por quê? São meios que as pessoas usaram para tirar a igreja da sua verdadeira identidade.
Ao invés de ser a igreja, a coluna e o baluarte da verdade, essa igreja, ela é um meio caça-níquel, uma empresa que visa lucrar. Essa igreja passou a ser um clube de entretenimento. Não é algo a partir daquilo que é edificado em Cristo e na sua palavra. Edificação é construção. Para a construção subir, primeiramente ela tem que ter um fundamento embaixo para dar o sustentáculo para aquela obra. Então, ela cresce a partir de onde está edificada. Agora preste atenção aqui. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Essa construção subiu, a igreja está edificada. Essa igreja não é uma igreja que fica parada, isso é importante. Quando Jesus fala ide, aquele ide ali, conforme a igreja ia avançando, à medida que ela ia caminhando, ela ia fazendo discípulos. É dinâmica nesse sentido. Mas ela ia caminhando. Caminhar significa se movimentar, se mover, avançar. Mas qual que era a característica dessa caminhada? Era uma caminhada no temor do Senhor. E quando você vê as pessoas tentando atrair gente com falsas propagandas, falando que Deus vai fazer, vai realizar, sem Deus de fato ter falado, esse é um problema, de falta de temor. Esses movimentos aí, do neopentecostalismo, de teologia da prosperidade, você sabe que tem muita... Um dia alguém estava falando assim, que há uma grande ignorância bíblica e tal. Talvez haja essa grande ignorância por parte do povão, que se deixa aprisionar por isso. Mas pior, mais grave, antes fosse o pecado da ignorância. O grande problema é que esses líderes que estão lá, muitos deles vieram de escolas, de igrejas que tinham compromisso sério com a palavra. Eles conhecem, eles sabem, mas eles se utilizam da Bíblia, de determinados trechos, para atrair gente. Enquanto isso, o patrimônio dessas gentes que são donas de igreja, proprietárias, que está aqui, a igreja é minha, foi do meu pai, e quando eu morrer vai ficar com meu filho, e ali o estatuto é a presidência vitalícia. Exatamente por quê? Porque o povo perdeu o temor a Deus. Ele não sabe que vai chegar o dia e ele haverá de prestar contas daquilo ali. Então o crescimento no temor do Senhor é o seguinte: quando os crentes estão sendo ensinados a viver de conformidade com a palavra de Deus. Eu sempre falo isso aí. Não é que na igreja não vai ter nenhum tipo de problema, não vai ter gente aí agindo fora do compasso da palavra de Deus. Isso vai ter sempre, né? Nós erramos, né? Mas uma coisa é se o indivíduo tropeçar ali, e outra coisa é quando quando nós aqui estamos pregando, nós não deixamos, nós abrimos mão de pregar esse evangelho, falando do perigo daquele tropeço, dando nome aos pecados, né? Chamando a atenção, exortando, doutrinando. E é interessante porque Paulo, ele falou isso para Timóteo. Ele falou que haveria de chegar um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas iriam se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e iam sentir coceiras no ouvido. Ou seja, é o profeta contratado, né? Vem aqui, mas só profetize coisa boa. Eu só quero ouvir coisas boas. Eu não quero ver o meu pecado sendo denunciado através da luz da palavra de Deus. A caminhada da igreja deve ser uma caminhada no temor do Senhor, né? Você lutar por determinados interesses justos é importante. Lutar por justiça, contra a injustiça, dar ali a cabeça a prêmio, né? Mas a partir do momento que você está lutando por isso e deixa vazar um áudio todo mal educado, cheio de palavrões, você já começa a dar margem, né,
para que as pessoas percebam que o caminhar não está sendo um caminhar com base no temor do Senhor. A igreja tem que mostrar para esse mundo que é um povo que vive alicerçado na palavra de Deus e que, por estar alicerçado nessa palavra, cultiva uma vida de temor a Deus. Treme na base diante de Deus. Sabe, está consciente do seu papel nesse mundo e sabe que não pode mascarar a verdadeira mensagem do Evangelho. E diz aqui, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescendo. Essa igreja aqui tinha uma consciência, eles sabiam, os irmãos sabiam, e é o que nós devemos saber, que eles por eles mesmos não podiam nada. Nós não temos, pela nossa capacidade humana, a perspicácia necessária para pregar esse Evangelho. Nós precisamos de um poder. É por isso que nós destacamos ali no começo. Jesus disse o ide, não disse? Mas antes dele falar o ide, ele fez questão de dizer uma palavra totalmente contrária ao ide: permanecei, permaneçam. Ou seja, permaneçam na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos com poder. E essa palavra, ela se cumpre no capítulo 2, de Atos, que é uma profecia antiga, proferida lá pelo profeta Joel, no capítulo 2, e é concretizada ali naquele dia chamado dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em o mesmo lugar, até que se ouviu um som, como de um vento, e línguas como de fogo desceram sobre aquela gente, e eles puderam pregar, e as pessoas de diferentes localidades ouviram o Evangelho, sendo pregado na língua deles. Um fenômeno inicial de capacitação para que os irmãos daquela igreja saíssem dos arraiais de Jerusalém e fossem ganhar o mundo. É por isso que Atos 1:8 é enfático nesse contexto. O que diz Atos 1:8? Recebereis poder. Recebereis poder. Ao vir sobre vós o Espírito Santo. Mas o poder aqui ao vir sobre nós o Espírito Santo é para quê? Para ostentar? É para dizer que eu sou mais consagrado que o meu irmão, que eu prego na unção, que o meu irmão é fraco? Não. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder que Deus nos dá é para testemunharmos com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Vocês lembram da história que Pedro e João estavam presos e quando foram soltos, foram ameaçados, Vão, mas não continuem pregando essa mensagem. E eles se sentiam ali coagidos, procuraram a comunidade, chegaram numa reunião de oração. E ali se reuniram com os irmãos, oraram a Deus, exaltando o nome do Senhor, relatando o fato aos irmãos e confessando diante de Deus. Concede que preguemos com autoridade o Evangelho, porque estamos sendo acuados, estamos sendo intimidados. E diz ali, capítulo 4, versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, o quê? Cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles clamaram a Deus, foram cheios do Espírito Santo, e estando cheios do Espírito Santo, pregaram com ousadia, de maneira intrépida, resoluta, determinada, com propriedade, O Evangelho tem que ser pregado assim. Não podemos pregar como se nós estivéssemos, parece que nós estivéssemos escondendo algo, como se nós estivéssemos contando uma mentira. Não. Nós temos que falar do Evangelho com a cabeça erguida, porque essa é a verdade, que tem o poder de determinar a eternidade da vida do homem. Essa igreja crescia no conforto do Espírito Santo. O verdadeiro crescimento é aquele crescimento que é operado pelo poder do Espírito Santo. E quando estiver sendo pregada uma mensagem do poder do Espírito Santo, e essa conversão está sendo feita pelo Espírito Santo, há um genuíno crescimento. Mas enquanto estiver lá com entretenimento, só pelo entretenimento,
para trazer o povo para a igreja, para pegar o dinheiro do povo, você pode ter certeza que isso aqui não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. E como consequência dessa igreja se edificar, caminhar no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Mas como que era esse crescimento? Né? Dá para a gente pensar aqui. Essas duas afirmações. A do final, crescia em número. Nós vamos voltar àquela afirmativa do início ali. A igreja, na verdade, tinha paz. Crescia em número e tinha paz. Tiago ele fala que é em paz que se semeia esse fruto da justiça. Por quê? Você sabia que tem muita igreja que cresceu, que superlotou, mas à custa de uma briga que teve em outra igreja, de divisão? E pessoas deixaram aquela localidade e vieram para aquela outra localidade, mas não teve perdão, não teve reconciliação, passaram por cima desses princípios aqui que eu falei, não estavam edificados na verdadeira palavra de Deus em Cristo, não tiveram temor a Deus suficiente, e aquele crescimento de jeito nenhum foi o Espírito Santo quem operou, porque o Espírito Santo é um espírito de unidade, ele não divide, não é um espírito de desavença. Por isso que nós temos que entender que tem pessoas que eles vêm para a igreja por outras motivações, porque gostou de um pastor, porque gostou de não sei quem, que anda atrás de pastor legal aí, né? Mas que nunca teve uma obra do Espírito Santo no coração dele, nunca se converteu. Aliás, tem muita gente que recebeu o título de pastor que nunca foi convertido, que deu aula em seminário, que nunca passou pelo novo nascimento. Isso pode acontecer. Que está por outros interesses, né? Que acha que igreja é entretenimento, é clube, é isso e aquilo, é lugar para mostrar o talento, mostrar isso, mostrar aquilo, né? Mas é preciso que haja o poder do Espírito Santo por detrás. Então, era um crescimento em paz, não havia desarmonia. Então, nós estamos aqui hoje, a denominação entrou, né, em cena, passou a existir. Não era para existir denominação, porque a Bíblia diz que nós devemos pelo amor, o amor de tudo suporta. Mas já que o homem criou esse expediente, se o meu crescimento aqui implicar em problema ali, na igreja que congrega ali, você pode ter certeza que eu estou passando por cima desses princípios aqui. A igreja era una. Se tiver algum irmão com algum problema numa igreja, a Assembleia de Deus, lá em um bairro distante, em uma outra cidade, é o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Porque a Bíblia ela fala que nós estamos ligados a uma cabeça e nós somos membros desse corpo. Se um membro desse corpo ele está padecendo, todo o corpo vai sofrer juntamente com esse membro. Mas sabe qual é o problema? Que esse tipo de pregação, esse tipo de ensinamento nós não ouvimos em uma cultura egoísta, de disputas, de egos, né? De desejos de crescimento de igreja por causa de dinheiro, por causa de vaidades e mais vaidades. Edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescido. Vamos orar, continuar orando, né? Para que Deus traga mais pessoas para compartilhar da mesma bênção que nós temos aqui. Mas que nós jamais passemos por cima desses princípios, da edificação, o princípio do caminhar no temor do Senhor e o princípio da dependência do Espírito Santo e andarmos em harmonia com a santidade desse Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que estes expedientes sejam presentes nas nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Alguém tem um hino aí para gente cantar? 336.
Eu perdido pecador. Obrigado por essa transformação que é fruto da Tua graça em nossas vidas. E agora, Deus, nós cremos no Teu poder de reavivar a Tua obra, convertendo almas, trazendo novas vidas para a Tua igreja. E esse é o desejo do nosso coração. Mas nós não conhecemos nada do Teu agir, dos Teus decretos. Isso pertence a Ti. A nós cumpre continuarmos pregando esse Evangelho, nos edificando na Tua palavra, caminhando no temor que a Ti é devido, e como dependentes do Teu poder, do poder do Teu Santo e bom Espírito, entregarmos esse Evangelho. Ó Deus, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, para que mais almas creiam no Senhor Jesus, passem pela experiência de uma genuína conversão, e possam se agregar a nós, para louvarmos ao Teu nome, Te adorarmos segundo a beleza da Tua santidade, e exercermos o nosso ministério de pregar a Tua palavra, de fazer discípulos, por onde quer que o Senhor venha nos colocar. Ó Deus, nós consagramos esse ajuntamento para a Tua glória. Aceita-nos em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas